Gravar aqui. Outra coisa, tá vendo esses três pontinhos ali do lado do telefone vermelho do Google Meet? Tu tá no computador, né? Isso. Tem Então, onde? tem três pontinhos ali do lado do telefone vermelho. Onde tá REC ali? Onde... Não, velho. Ali na parte de baixo, ali onde tu desligaria o Ah, Google tá. Meet. Ah, Isso. entendi. Mais opções, sim. Aperta lá, aperta em alterar layout e depois aperta em destaque. Lateral layout. Fechou. Ficou bem melhor. Ficou maior isso aí. Vamos lá então, vamos resolver aí o que deve ser resolvido. Essa listinha parece bem legal, bem legal. Dada a função pararia, determine... Ah, aqui ainda não é bem cálculo, né? Ah, não, aqui já é tipo um cálculo mais ou menos 3, assim. Cara. Heavy metal, mas nós vai fazer, não tem problema não. Não, aqui, Vamos ó. começar do começo, né? Deixa eu abrir aqui a tela. Tudo que eu É, fizer de conta, eu vou te mandar no WhatsApp depois, tá? tá, e olha só, e tem uma, tipo, eu quero que foque um pouco nisso, mas também, tipo, eu fiz cálculo 1 no primeiro semestre, né? Aí eu já estou no quarto. Daí faz um tempinho que eu não, que eu fiz, então, e foi assim, foi bem, não foi via Teams, sabe? Assim, foi no online, então, eu aprendi muito pouca coisa, cara. Assim, eu passei mais, eu acho que porque era online, a prova foi online, aí eu consegui pesquisar, e foi que me salvou, mas, cara, assim, eu aprendi pouca coisa, muita pouca coisa. Entendi. Então, se Então, vir vamos do ver os detalhes, básico, não precisa se preocupar. é. Pode ficar tranquilo. Tá, Então beleza. tá. Aqui ele está simplesmente pedindo que a gente faça na primeira questão um produto escalar entre esses dois vetores e depois a soma dos vetores. Só isso. Ainda não Isso, tem nada de cálculo aqui. isso, É só fazer produtinhos e sominhas. isso. Então você tem que lembrar como é que é o produto escalar. O produto escalar ele transforma dois vetores num escalar. Por isso que o nome é produto escalar. Uhum. Então, apesar de ser com vetores, né? O nome é produto escalar porque tu realmente transforma eles num escalar. Esse Beleza. escalar ele tem uma certa representação na matemática, ele tem a ver com o, uma relação de módulo entre o tamanho dos caras, aqui uma projeção de um no outro, é mais ou menos isso. De toda forma, vamos lá. Então, quando a gente faz o produto escalar, a gente faz o primeiro termo do primeiro vetor com o primeiro termo do segundo vetor. O segundo termo com o segundo termo, e o Uhum. terceiro termo com o terceiro termo. O que separa um termo do outro? As vírgulas. Tá bom? Se tu E o, reparar, tem vírgulas aqui, né? sim, ele falou também na aula, assim, eu peguei uma aula dele ainda, né? Mas ele falou para aprender a identificar quando é escalar, entendeu? O produto vetorial. Aqui só pode ser um produto escalar, porque tem um pontinho, né? Tem um Se fosse pontinho. produto vetorial, teria um X aqui. O símbolo do produto vetorial é esse X. Se tivesse assim. Aí você teria um produto vetorial. A conta é um pouco diferente. E é bem mais difícil, na real. Uhum. Então, Tu tá com ele aberto no teu computador? puta que pariu, eu não coloquei o. Acho que eu não tô te mostrando. Saco. Hoje tá tenso. Tava fazendo a conta aqui. É que eu não, como eu te falei, eu não vejo o que tu tá O vendo, que eu só vejo o sim, material, né? Então, sim, se eu sim. esquecer, nossa, esqueço direto. Já tô 2 anos dando aula particular, esqueço. Né? Acontece isso. Né? Mas vamos lá. Beleza. De toda forma, tá aqui então. Tá. Primeiro termo, o segundo, o terceiro, o terceiro. Agora tá bem claro, né? Isso, tá. E se fosse um produto escalar, não seria esse pontinho que tá ali no enunciado, olha só, tem um pontinho ali, Sim. certo? Então não é o caso. É sempre escalar, ele tem esse pontinho, então. Sempre que a escalar tem, se fosse vetorial, teria um X, aquele X que eu estava mostrando. Entendi agora. Beleza. Agora vamos lá, agora tem que fazer o produto escalar, ou seja, a multiplicação de cada termo aqui do primeiro com cada termo aqui do segundo. Pega Tá. só a primeira coordenada, então só até a vírgula. Então, vamos lá. 4t ao quadrado vezes t ao quadrado dá 4t a quarta. Porque 4 vezes 1 é 4, t ao quadrado vezes t ao quadrado, bases iguais, somos expoentes, né? Isso. Uhum. Isso. Agora 4t ao quadrado mais vezes 3. Então vai ficar 12, porque 4 vezes 3 é 12. T ao quadrado. E agora o menos 5 multiplica eles. Menos 5t ao quadrado, menos 15. Tudo bem até aí? Sim. Agora vamos... Multiplicando Oi. somente os.
é meio que uma regrinha, né? É, a distributiva, uma regrinha que a Isso, gente aprende na escola. isso. Só Aham. que é a distributiva apenas de cada coordenada, né? Essa agora é a Uhum. coordenada y. Então a gente vai fazer só com os termos de y. Uhum. Então vai ficar 4t ao quadrado vezes t. Veja, agora já é um escalar, não tem mais a vírgula para separar o vetor. Só tem sominhas aqui. Isso. Que é a quarta. E soma se Vai poder somar ah, os tá t's bom. depois. Uhum. Entendi, tá. Por enquanto só estou fazendo a conta. Depois a gente junta o que der para juntar. Entendi. Mais 2t ao cubo. Agora a parte azul. T vezes 4t ao cubo é mais 4t à quarta. T vezes menos 2t é menos 2t ao quadrado. Menos 3 vezes 4t ao cubo, menos 12t à quarta. Não, pera aí, não tem t à quarta não, t ao cubo só. É tanto Isso. número que eu estou me confundindo. Só menos 3 multiplicando agora, né? Então vai ficar menos 12. E agora, menos 2 vezes menos 3 vezes menos 2 é mais 6. Mais 6t. Tudo bem até aí? Uhum. Beleza, então agora a gente pode juntar tudo que tem os mesmos expoentes. Então, só tem um cara t à quarta. Então, 4t à quarta. Quantos t's ao cubo tem? Tem um. Ah, não, tem dois caras. Eu não tinha visto aqui de baixo. Hoje tá foda, hein? 4 mais 4. Tem mais um no canto ali direito do verde Ah, ali. aqui também, né? Isso. Isso. Então cancela um e vai acabar ficar o que tava mesmo. Isso. Agora vamos os caras ao cubo aqui. Esse. Quem mais tá ao cubo? Esse. Então vai ficar 6t ao cubo menos 12. Vai ficar menos 6t ao cubo. Muito bem. Tudo bem até aí? Sim. Agora vamos pegar os quadrados aqui. Esse e esse. Então vai ser 12 menos 7, que é mais 5. E, finalmente, o único número sozinho. Ah, não, nós temos t's normais também, né? Que é esse. Normal, é. Isso. Só esse, eu acho. Vai ser esse t. E tem um número normal também aqui. Menos 15. Acho que está tudo sublinhado agora, né? Sim, fechou. Pronto, esse aqui é o produto escalar. Feito. O 15 ele não fica zero pela 15? regrinha? É. Não. A gente não está derivando. A gente está só Ah, multiplicando. isso, entendi. Se Tá. fosse fazer a derivada, daí sim as constantes sumiriam, né? Teria que fazer a regra do tombo, mas Sim. não é o caso aqui. Qual o curso que você faz mesmo? Engenharia civil. Engenharia civil, pode crer. Então, por enquanto não tem nada disso. Aqui é muito focado assim, na derivada que eu me confundo com algumas coisas. Até que tu tem que saber quando usa e quando não usa, né? Aqui não tá pedindo para Isso, usar. Aqui tá entendi. simplesmente pedindo para tu fazer um produto escalar. Tá, entendi. Produto escalar não tem nada de derivada, é só E, multiplicar os termos mesmo. tá, então, escalar, ela é isso aí. Então, ela é meio que um chuveirinho, né? Como é que é o nome? As Fala. coordenadas As dos coordenadas. vetores. Uhum. Isso. E aí, no final, junta o que der para juntar e é isso que fica. E é isso aí, pode Tá, crer. beleza. Muito bem. Fechado. Então vamos para B. F mais G. F mais G. Então, eu não quero ficar carregando, olhando, voltando, olhando, voltando, voltando. Não, não. Aqui somar é só você somar as coisas das mesmas coordenadas. Então, tu vai somar x com x. Então, vamos lá. Quando tu soma dois vetores, tu tem um vetor. Uhum. Então, aqui vai ser um vetor. Antes virou um escalar. Note que não tem nenhuma vírgula indicando vetor aqui. Só que aqui vai continuar sendo um vetor. Então, vamos somar aqui. 4t quadrado mais t ao quadrado é 5t ao quadrado. Menos 5 mais 3 é menos 2. Agora, 4t ao quadrado mais... Bem, tem menos t ao quadrado aqui, né? 4t ao quadrado menos t ao quadrado é... Ah, tá. Vamos trocar de cor aqui para ficar bem legal. Esse. Então, temos 4t ao quadrado aqui e menos t ao quadrado aqui. Então, 4 menos 1 é 3. 3t ao quadrado. E aqui nós temos menos 2t e t. Então, menos R$ 2 mais R$1, tu fica com uma dívida de R$1 ainda.
Certo? Certo. Continha de menos aqui. Agora, t menos 3, esse cara aqui. 4t ao cubo, t menos 2t é menos 1t. Menos 3. Beleza? Uhum. Show, pronto, tá somado. Então tu somou dois vetores, continua com um vetor. É só Beleza. isso. Aí não tem que simplificar depois, né? Esse aí. Não há o que ser simplificado aqui. Aqui eu só esqueci de uma coisa, que é o quadrado. Beleza. Não tem como fazer mais nada, porque cada uma aqui é uma coordenada separada. Tá, beleza. Beleza. Então, continuando agora. Vou salvar, tá? Depois eu te mando no WhatsApp. Vamos para a Beleza. próxima. Contra-equação do plano tangente. E aí, sabe fazer isso? Não. Sem ideia? Mas, cara, Oi. mais ou menos, assim, é a mesma regrinha do produto escalar ou não? De distributivo, assim? Definitivamente não. Uma coisa completamente diferente. É, né? É. Bem, eu acho que tu deve lembrar mais ou menos da teoria da derivada, que a derivada é a taxa de variação da função. Hum, Então, a gente consegue encontrar uma reta tangente à função em todo ponto quando a gente faz uma derivada. Se tu quer encontrar uma reta tangente à tua função num determinado ponto, tu deriva ela hum, e joga o valor do ponto que tu tem interesse. sim. Na prática, se tu quer encontrar, digamos, né, tu tem aqui uma função qualquer aqui, cara, tem uma função qualquer aqui, e tu quer encontrar qual é a reta tangente nesse ponto aqui, que seja. Nesse ponto que eu posso chamar de x0, y0. A única coisa que tu precisa fazer para encontrar essa equação da reta, primeiro, é escrever a equação da reta, que a gente conhece que é y menos y0 igual a 1m, coeficiente angular, x menos x0. O coeficiente angular ele dá a inclinação da reta. Então, essa reta tem um determinado ângulo aqui. Hum, Esse ângulo é o m. Agora, quem é m? Como saber o m relacionado a essa curva vermelha? uhum, Uma vez que a gente está interessado na reta tangente à curva vermelha, nesse determinado ponto x0, você tem que derivar a curva vermelha. Então, essa curva vermelha aqui ela tem uma função, uma f de x. Então, o m nada mais é. Isso aqui é uma revisãozinha do cálculo 1, tá? sim, x0 aqui. Certo? Então, sim. isso que você precisa fazer para encontrar a equação daquela reta verde. Só escolhe um ponto, coloca ele aqui, as coordenadas dele, e o m, que é outro elemento que define a tua reta, tu encontra fazendo a derivada e substituindo o ponto de interesse. Tudo bem até aí, né? Sim. Bem, isso aqui é para retas, né? Umas coisas em duas dimensões. Só que se a gente quiser em três dimensões, né? Vamos pensar o seguinte. Bem, vamos pensar o seguinte. É análogo. É análogo, né? A questão é, se eu reescrever essa equação aqui, né, eu vou escrever ela como y menos y0 igual a derivada. Né? Então, tem derivadas que multiplicam esses x menos x0 ali. Né? A ideia é essa. Agora, para plano tangente, a equação de um plano tangente ela é parecida com a de uma reta tangente. Só que não é y menos y0, é z menos z0. E sim, vai ter o x menos x0. Só que vai ser aqui com a derivada em x no ponto x0. Mais a derivada em y. Eu não sei como é que o professor coloca esse símbolo, mas é muito provável que ele coloque desse jeito assim, o símbolo da derivada parcial. O símbolo que a gente chama de parcial, esse aqui. Ele coloca a passar exatamente. Isso. E agora aqui vai ter um outro termo desse aqui, ó, igual da reta. Só que vai ser associado com a outra coordenada, que é o y0.
o y. Então perceba que essas duas equações aqui, elas são análogas. Essa aqui tu vê no cálculo 1, que é para uma reta, e essa aqui tu vê no cálculo 2, que é para um plano. Retas e planos são análogos. São coisas semelhantes. A reta em duas dimensões é um plano em três dimensões. Isso é isso que tu quis me dizer? É a fórmula para fazer a equação? Isso aqui é a fórmula para fazer a equação do plano. Uhum. Sim, entendi, tá. Então, qual que é a nossa função? É essa. Isso. Então a gente vai ter que derivar essa aqui. Essa aqui, essas derivadas aqui, são derivadas dessa função. Entendi, sim. O x0, o y0 e o z0, aqui, são esses pontos. Esse ponto, né? É um ponto isso. Uhum. Cada uma dessas são coordenadas do ponto. Então, você tem que derivar agora. Agora me diz uma coisa, você sabe derivar esse cara aqui? Vai dar 6y, 6y, né? Menos 4x. Não. Ou tu deriva em x, ou tu deriva em y. Não existe fazer duas derivadas ao mesmo Ah, tempo. entendi. Então Então, eu repito ele? Como é que eu tem faço? que. Não, tu zera. Porque se tu tá derivando em y, que nem tu derivou aqui, tu derivou em y, né? Entendi. Então tu tá fazendo uma derivada em y. Significa que tudo que não é y é constante. Então esse cara, como não tem y nele, ele vale como uma constante, como se fosse um número normal. Entendi. E Como se fosse um constante é zero, 7, como né? se fosse um 10. Derivado de constante é zero, exatamente. Ah, entendi. Fala, ó, não precisa ter pressa, velho. Tanto é que eu vou até no banheiro rapidinho. Faz a Tá, derivada em x e em y desse cara. Quando eu beleza. voltar, tu me diz se conseguiu, me diz tuas dúvidas, tá? Beleza. Deixa Já lá. volto rapidinho. Beleza. Certo, aí, meu amigo. Dei um tempinho pra você fazer a derivada. E aí? E olha só, Diga. cara, vamos lá. O y, A eu derivada em y? Uhum. derivado em y, eu
cheguei a 6y menos 0 mais 2, né? Eu derivo o 2xy, eu derivo mesmo assim, né? Quando ele está aparecendo em y ali, eu derivo ou não? Como o y está ali, você tem que derivar. Tá, então... Só que o que acontece? O x, ele é como se fosse uma constante. Ele é uma constante. É como se fosse um número. Uhum, Então, tu não vai sumir com ele, que nem tu sumiu aqui na tua fala. uhum. Né? Aqui vai dar 0, beleza. Só que aqui, como tu vai derivar o y, qual que é a derivada do y? 1. Então vai ficar 2x. Isso. Né? Porque constante que multiplica a função, ela permanece. Né? Né? Qual que é a Eu não... derivada de 2x? É 2. Qual que é a derivada de 2x ao quadrado? Permanece, vai ficar 2 vezes 2x. Entendi. A Tá. constante permanece e está multiplicando. Ela só some, ela só zera, como deu a segunda, se ela estiver somando ou subtraindo. Ali sozinha, né? Isso, sozinha, exatamente. Beleza, fizemos a nossa primeira derivada. O zero eu posso tirar ali também, né? Tipo, Pode, pode. Eu só fiz por questão didática. tá. Agora, x. Derivada X em é mesmo. x. Derivada em x vai ficar menos 4x mais 2y. Pronto, feito as derivadas. Tá. Agora a Exatamente gente tem que jogar em as questão. derivadas no ponto. Alguma dúvida? Não, não. Aqui Não? não, né? Então tá bom. Então note que, bem, nós estamos tentando resolver essa conta aqui, né? Então, além de jogar as coordenadas aqui, as coordenadas dos pontos, né, do ponto aqui, 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 essas coordenadas aqui, nós precisamos jogar elas na derivada também, porque é o que está dizendo aqui, na fórmula. Tá. Então agora a gente vai jogar esse ponto nas derivadas. Faz isso. 2 menos 1 e menos 3. 2 menos 1 e menos 3. Então vai ficar... Bem, vamos colocar o símbolo, né? No ponto, né? No ponto de interesse. Qual que é o y? O y é menos 1, certo? Isso. Isso aí. Então, 6 vezes menos 1. Mais 2 vezes 2. E aqui? Aqui, mesmo esquema. Qual que é o x? É 2. Então, vai ficar menos 4 vezes 2. Qual que é o y? Menos 1. 2 vezes menos 1. Pronto! Agora nós vamos montar... Ah, claro, tem que resolver aquelas continhas, né? Isso. Mas ali é continha de mais e menos. Não tem nada demais, né? Vamos lá. Agora vamos montar aqui. Então, eu vou escrever uma coisa aqui. Agora que derivamos, vamos substituir os dados obtidos na equação. Equação do plano tangente. Depois tu saber o que está acontecendo, né? Sim. Beleza. Porque tem muita conta aqui. Quem é Z0? Z0 é menos 3. Porque ele é a coordenada do ponto de interesse. Então, aqui eu simplesmente coloco a coordenada, sacou? Entendi, entendi. Certo. Então, como era menos, menos com menos dá mais, né? Porque tem menos aqui, o menos é da equação, esse menos aqui. Só Tá. que como aqui já era menos, vai ficar menos com menos mais, tá bom? Tá. Beleza. Agora, a derivada no ponto, a derivada em x no ponto. Nós encontramos que a derivada em x no ponto dá menos 8, menos 2 dá menos 10, não é mesmo? Isso. 10. Então, nós vamos apagar este mano e colocar menos 10 ali. E no lugar do x0, a gente vai colocar quem? 2. 2. Ah, só sai o x0, entendi. Tá. O x, o z e o y fazem parte da equação do plano. Da mesma forma, quando tu tem uma equação da reta, o x e o y fazem parte da equação da reta. Quem tu tem que encontrar é o b e o a. Ah, O tá, coeficiente sim. angular e linear, lembra? Uhum. A analogia é essa. Plano e reta são muito parecidos. Agora nós temos que ver ali qual que é
a derivada em y. Menos 6 mais 4, menos 2. Então aqui é menos 2. E qual que é o ponto y0? É menos 1. Uhum. Menos com menos dá mais 1. Pronto, tá aí a equação do plano. Show de bola? Muito bom. Porra, aí sim, cara. Se cair uma dessa na prova aí, Porra, tomara. notão. Então tu só precisa entender o que é cada elemento, né, velho? Sim, Então pois tu... é. Parece difícil lembrar essa equação aí, né? Só que se tu lembrar a equação da reta, tu lembra essa aí. Uhum. Porque ela é igual a da reta, só que ela não tem aquele terminho. Ela, quer dizer, ela tem mais um terminho, né? Tem Da mais um reta, termo. né? Sim. Isso, exatamente. Ela tem mais um termo. É fazer exercício também, né, cara? O cara pega, uma hora vai. Tipo, o Sim, cara exatamente. vai fazendo, uma hora tá fazendo os automáticos. Pode crer. Então, né? Entendendo que a derivada ela tem a ver com esse negócio de tangente, né? Desde lá do primeiro assunto, a reta tangente a uma função em um determinado ponto é obtida pela derivada desse método aqui, nós podemos fazer o plano tangente. Claro, não vou conseguir desenhar um plano tangente aqui, mas também nós teríamos uma superfície e esse plano seria tangente a algum ponto da superfície. Né? Sim. Isso aqui, por sinal, eu acho que é um paraboloide. Um paraboloide, isso aqui, se não me engano. Que é tipo uma antena parabólica. É uma antena parabólica, mas basicamente. Uhum. Então, é um plano tangente a essa antena parabólica num determinado ponto dela. E ali, aí a gente para por ali, nessa equação? Sim, acabou aqui. Beleza, tá, entendi. Essa é a Beleza. equação do plano. A equação do plano está aí. Se ele quiser saber alguma coisa, daí, ok, mas essa é a equação do plano. Entendi. Show. Então, Fechou. acho que por hora é isso. Vamos para o próximo assunto. Calcular a derivada direcional do campo escalar. Isso aqui é difícil de lembrar. Derivada direcional do campo escalar. Isso aqui tem uma fórmula também, tá? A derivada direcional do campo escalar ela é dada mais ou menos desse jeito aqui, ó. Isso aqui é igual ao gradiente da função. Como é que era mesmo? Não lembro direito disso aqui. Acho que é o gradiente da função vezes o vetor unitário. Eu acho que ele passou no slide aqui também. Unitário. Produto escalar com unitário. É isso. Eu acho que é isso. É isso? Uhum. É isso aí. Então, né, o que é isso aqui, né, meu caro? Essa é a derivada direcional. Ela meio que é um escalar que representa a direção de maior variação desse teu campo. É isso aí. É isso? É isso. Então, é um escalar que tem a ver com a variação dos vetores que indicam a progressão que ocorre no teu campo. Tipo, olha só, a derivada direcional ela é muito dada numa situação como essa aqui, olha só. Nós temos, por exemplo, essa situação, se liga. Daí nós tem aqui... Opa, tá, vamos pôr tudo de preto mesmo. Beleza. Sabe que temperatura é uma coisa que não tem direção e sentido, né? Uhum. Mas imagina que tu tenha um pedaço de ferro sendo aquecido. Então, tu sabe que ali no meio, onde ele tá, imagina que tu tá vendo isso de cima, ele tá sendo aquecido assim, numa boca de Uhum. fogo, assim, sabe? Tipo assim, ó. Uhum. Oh, meu Deus, ficou a bandeira da União Soviética. Daí, tá aqui, imagina que tem um pratinho aqui sendo aquecido, então. Beleza? Beleza. Uhum. Então, claro que ele vai aquecer mais no meio do que nas pontas. As bordas, sim. Então, tu tem um gradiente de temperatura aqui. Ah, entendi, ó. Entendi. Tá. Tu nota uma questão de direção aqui. Só que como a temperatura não é por sua natureza uma grandeza vetorial, como a velocidade, como a força, né? Uhum. Então, tu tem que descrever ela por meio dessas funções, desses operadores diferenciais aí, gradiente e rotacional, essas coisas aí. Uhum. Então,
o que nós temos aqui é uma situação como essa. Uma situação exatamente como essa, porque isso aqui é uma circunferência, por sinal. Beleza? Então, a gente quer saber um escalar que representa essa variação. Isso é dado pela derivada direcional. E a fórmula é essa. Então, né, nós queremos isso, então nós devemos fazer o gradiente, isso aqui é o símbolo do gradiente, e multiplicar fazer o produto escalar com o vetor unitário da direção. Então, o gradiente, o vetor, ele tem o f, o fx é fx, yz, né? Que eu lembro que ele falou alguma coisa assim na aula. Que a gente tem. Mas aqui ele colocou só x e y. Mas ele diz que sempre que vetor, gradiente tem três x, y, z. Sempre é uma palavra muito forte. Tu pode estar fazendo gradiente em 2 dimensões, não tem problema não. A questão é que o gradiente, velho, ele é o seguinte, ó. Ele é as derivadas parciais da tua função. Então, del f, só que ele é um vetor, realmente. Del x, del f, del y. Normalmente a gente trabalha com 3 coordenadas. Só que nesse problema aqui nós só temos 2. Entendi. xy, xy. Tá? Tá, tava confundindo, mas tá, beleza. Beleza. Entendi agora. Então a gente precisa fazer as derivadas parciais. Então aqui as derivadas parciais, né, qualquer mamífero percebe que a derivada em x é 2x e a derivada em y é 2y. Uhum. Tranquilão. Então, derivadinha de boa. Gradiente está aí, pronto. Esse é o gradiente. Olha que fácil. Esse é o gradiente dessa função. Acabou. Acabou, só isso. Agora tem que encontrar o vetor unitário. Eu sei que tu deve estar pensando assim, porra, na prova não vai ser assim. Mas qual que é o problema, né? Eu acho que as questões da prova vão ser parecidas. O problema é que tu precisa dar uma estudadinha antes, baseado nas coisas que eu te ensinei, para que numa próxima aula que a gente faça, tu me traga dúvidas, entendeu? Porque a gente só aprende de verdade quando a gente tenta fazer e não consegue. É assim que o Sócrates fala, né? Falava. Ele falava, só sei que nada sei. Isso significa que tu só aprende quando tu nota que tu não sabe. Tá ligado? E daí, tipo, eu fazendo aqui parece muito óbvio, né? Aí, com as minhas dúvidas que vai resolver, né? Mas sim, entendi. Parece óbvio. E, pô, não é óbvio, né? É óbvio para mim que eu estudo isso há muitos anos, né? Mas para ti que tá começando, não. Sim, exatamente. Mas eu fazendo parece óbvio, porque eu vou sempre pelo caminho certo. Sim. E quando tu for fazer, pode ser que tu siga pelo caminho errado. Isso é bem problemático. E aí já é. Eu fui atrás mais por causa disso. Eu tava desesperado, assim. Eu vi o conteúdo, cara, e assim, ó, aqui contigo tá começando a me clarear as coisas, assim. Mas ele passou o conteúdo, eu falei, cara, o que ele tá falando? Não lembro nada dessas coisas. Aí eu fui atrás de ti. Mas é assim que vai. Aí, na próxima a gente dá uma... Claro, eu tento fazer alguma coisa, tá? Me traz mais dúvidas. Então Isso. tá. Gradiente está feito. Acabou. É só esse cara aqui, é só fazer as derivadas. Essa é a forma do gradiente. Vou até escrever aqui. Gradiente. Agora tem que fazer o vetor unitário. Nós temos o vetor aqui, só que ele não é unitário, a princípio. Para dar vetor unitário. Aprendemos na GAN, geometria analítica, né? Que um vetor unitário é igual ao vetor dividido pelo módulo. Então, o nosso vetor está ali. Bem, qual que é esse vetor aqui? Tu sabe me dizer ele em coordenadas normais? Não. Menos 1 e 2, cara. Tem que saber isso aqui, hein? Isso aqui é matéria lá do primeiro semestre. Não é nem cálculo. Sim. Então, menos 1 e 2. Só está escrito de outro jeito. Está escrito com as coordenadas e J aqui. Entendi. Dá uma olhadinha nessas coisas básicas para ter aula, porque senão, se eu ficar fazendo uma coisa que parece básico para ti e não é, tu não vai entender nada, tá ligado? Sim. Então, tem que dar uma agilizada aí nas coisas mais básicas. Te passo umas apostilas se tu quiser. Agora, então, vamos escrever aqui, menos 1 e 2. Agora, menos 1, né? Agora tem que colocar aqui o módulo do vetor. Provavelmente também não lembra a fórmula. A fórmula para encontrar o módulo de um vetor
É só tu pegar a coordenada, elevar ao quadrado, somar com a outra coordenada ao quadrado. Tá, beleza. Certo. Então agora tem que resolver isso aqui. Bem, quanto é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado? É 5. 4 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Então vai ficar raiz de 5 de menos 1 e 2. Pronto, esse é o vetor unitário. Por que ficou raiz? Por que ficou menos um, vírgula? Porque eu só escrevi de outra forma, cara. Isso aqui é só Ah, outra forma entendi. de escrever. Tipo, Tá, escrever tá. teu nome. Tu pode escrever em letra de forma ou letra corrida. Uhum. Aqui eu só estou escrevendo vetor de outra forma. Só uma outra simbologia. Tá. Certo? Então, não tem diferença nenhuma para as duas. Sim, Só que eu sim. prefiro essa forma para fazer as contas. É mais fácil, eu acho. Então, é mais fácil de identificar o que tem que fazer. Pronto. Então, nós encontramos o vetor unitário e nós encontramos o vetor gradiente. Agora é só fazer o produto escalar entre eles. A gente já fez produto escalar hoje. Coordenada com coordenada, né? Isso. Isso. Então, vamos copiar esse cara aqui, que é o que a gente está procurando. Bem, o que acontece aqui, né? Bem, nós vamos novamente fazer o chuveirinho, como tu chamou. Vamos fazer esse cara com esse cara com esse. Então, vai acabar a conta na hora que eu resolver esse produto escalar. A derivada direcional é um produto escalar. Então, vamos lá. E esse 1 raiz de 5, professor? É uma constante, não importa, ela pode vir para fora aqui. Essa constante fora, ela não interfere no produto escalar. É só uma constante que está fora multiplicando o nosso vetorzinho. Agora eu posso fazer 2x vezes menos 1. Então, menos 2x. E 2y vezes 2, 4y. Tranquilo? Uhum. Então tá bom. Então aí, essa derivada direcional. Essa é uma teoria difícil de lembrar também, porque a gente não usa muito. Então, isso aqui é uma coisa que é difícil de ser usado. Sendo sincero, é difícil de utilidade para isso até também. Sim. Mas tá aí, derivada direcional é essa. Então a derivada. Ah, sim, claro, eu fiz uma merda aqui, desculpa. Agora há pouco eu tinha te dito que o produto escalar dá um escalar e eu coloquei uma vírgula, mas era um sinal de mais que eu queria colocar. Ah, tá, Então, sim. o produto escalar dá um escalar como resposta. Não é um vetor, é um escalar. O escalar é quando não tem o escalar é quando não tem vírgula, né? O vetor que é vírgula e entre parênteses, né? Dá para pensar dessa Identificar. forma. Mas isso aqui é um vetor também. Não tem vírgula e nem parênteses. É só uma outra forma de escrever vetor também. Um vetor é uma coisa que tem coordenadas, que tem direção e sentido. Essa é a definição de vetor. Tá. Além de módulo, ele tem direção e sentido. Então, esse vetor aqui tem uma direção e um sentido específico. É menos 1 para x, 2 para y. É uma coisa mais ou menos assim. Ó. Se esse é o eixo y, esse é o eixo x. Menos 1 para x. Vamos colocar... Menos 1 para x é aqui. E 2 para y. Aqui embaixo. Então, vai ser um vetor mais ou menos assim. Com o dobro de tamanho em y que em x. Entendi. Bom, existem várias formas de representar vetor, velho. Não adianta tentar decorar assim, sabe? É Cada que situação é uma situação. na aula, assim, ele sempre tentou colocar na nossa cabeça para a gente identificar sempre quando é um vetor, quando é um produto escalar, quando é várias coisas, entendeu? Mas eu quero te mostrar uma coisa aqui. Nessa questão que tinha vetores, a primeira, ele escreveu vetor com parênteses. Tá vendo? Parênteses e vírgula, que a gente falou. Isso. Só que aqui nessa, a gente acabou de resolver, ele escreveu o vetor dessa forma.
com as letras que representam as coordenadas. Essa aqui, o I é a coordenada X, o J é a coordenada Y. Então, se tu gosta de escrever na forma de parênteses e vírgula, que é o que eu gosto também, esse aqui é o vetor menos 1, vírgula 2. Isso. Exatamente. Então, existem várias formas de escrever os vetores. Eu não lembrava dessa forma, Isso. coordenadas. Agora temos a 4 aqui. Calcule o gradiente aplicado no ponto. Então, gradiente, né? Gradiente, a gente já viu o que é. É simplesmente as derivadinhas em cada coordenada de interesse. Então, né, acabamos de ver o gradiente aqui, né? Ó, gradiente em duas dimensões é a derivada em x, vírgula, derivada em y. Se for em 3, vai ter vírgula, derivada em z. Então, essa aqui é uma boa para ver como é que tu tá. Vamos lá. Porque aqui é só derivar, né? Agora, tem que saber derivado. Tu tem tabela de derivadas aí? Hã? Tu tem alguma tabela de derivadas? Tem. Ah, pô, então tu veio preparado, aí sim. Então, nós queremos o gradiente. A gente já sabe que gradiente igual a del f del x, ou seja, a derivada dessa função em x, vírgula, derivada da função em y e derivada da função em z. Então, Tem as três aí, né? tem que ter as três. Mas tu vai fazer uma de cada vez, né? Então, tu pode fazer primeiro a em x, que tal? Não são derivadas simples, tá? Então, normal tu errar. Bem normal. Quando elas estão ali entre a X, é a primeira ali. Quando elas estão dessa forma, eu derivo igual, assim, o X depois do Y? Como é que faz? Sim, mas primeiro derive o x aqui. Não se preocupe com y e com z ainda, tá? Tá. Apesar de que nem tem z aqui, né? Tô viajando. Não tem nenhum z aqui. Então, é uma função de x e y só. Tá. Pior ainda, menos trabalho. Só derivar em x aqui. Então, tu vai... Note, né? Como nós temos três termos aqui, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, tu pode derivar esse, depois esse, e depois esse. Não sei que tabela de derivadas tem aí, mas eu vou te mandar uma muito boa. Só um segundo. Tá. Opa, mandei uma apostila, mas ela é boa também. Uma revisão de cálculo 1 aí. O que eu queria te mandar é essa tabela aqui. O arquivo que chama tabela. Pode abrir ele aí, por favor? Tá. Então, beleza. A primeira derivada ali é muito fácil, né? O primeiro termo aqui é x ao cubo, né? Então, tu tem que derivar x ao cubo. Tu sabe a regra do tombo, né? Cai o 3 ali e fica 3 menos 1 em cima. Isso. Beleza. O y é como se fosse um número. Não importa o y ali. Tá. Tá dividindo, não importa. Como se fosse um número dividindo. Eu passo o Y. O y é um número. Tu faz a mesma coisa se tu fizer com 4. Tá. Essa lnx ao quadrado y, ela é a mesma coisa se fosse 4x, por exemplo, ali, 4x ao quadrado, sei lá. Ou Pode ser, o y pode ser tipo um 4. Uhum. Isso aí. E aí, tu sabe qual que é a derivada do ln? Calma aí.
Na tabela, né? Tem na tabela. Pode ver lá a derivada 7. Aqui. Então, sobre o U ali é uma constante ou não? O U é o que está dentro do ln, Ah, tá. que no caso é o x² vezes y. O linha é a derivada do que está dentro. Então, se tu está derivando em x, a derivada do que está dentro é 2xy. Uhum. A primeira derivada, como o x passa multiplicando, né? Vai ficar 4 vezes 3, que é 12, Uhum. x ao X ao quadrado, quadrado. y ao quadrado também. E o y é um número. Uhum. O número dividindo fica ali. E Agora, oi. é, o, essa dos LNX, LN, ela. O U, eu sei que tu falou ali que é o 2x ao quadrado que fica, né? O u embaixo é x ao quadrado y. É exatamente o que está dentro do argumento. Ah, tá, não fica. Entendi. Ah, tá. Na parte de cima que fica a Tá, derivada, porque entendi. se isso é u, a derivada, o linha é a derivada do que está dentro. Então é 2xy. Nós estamos derivando em x, né? Isso aí, Viajei. xy. Agora esse cara aqui, né? Isso é o exponencial. A derivada do exponencial é a derivada do que está dentro vezes ele mesmo. Então, qual é a derivada de 2xy ao quadrado? É 2y ao quadrado. Então, vai ficar menos 3 que multiplica 2y ao quadrado e elevado a 2x y ao quadrado. Esse linha, toda vez que ele aparece, significa isso, tá? Significa a derivada do que está dentro. Beleza? Tá, e o E, ele é meio que um X, né? Por exemplo, sendo bem O leigo E, assim. o E tu vai ter que usar a tabela, velho. Na tabela? Olha Tá. lá, a tabela tu vai ver a derivada 6, eu acho. A Uhum. derivada do exponencial. A derivada do exponencial é ele mesmo. Né? Aqui, ó. Essas derivadas aqui tem que decorar também, tá? Pelo menos até a 10ª derivada tem que decorar todas. Pois é. Ó, Tá. ó, a função é na u, né? E na u, o u é uma função de x, alguma coisa com x. X ao quadrado, 2x, 3xy, não importa. Alguma coisa com x. Tá. Então a derivada do e na u é e na u vezes a derivada do u. Como o nosso u, nesse caso aqui, é 2xy ao quadrado, qual que é a derivada dele? É 2y ao quadrado. Eu entendi. É o carinha que Tá. ficou aqui, então multiplicando. Uhum. Certo? Certo. Agora a gente pode fazer umas simplificações aqui, ó. Esse cara corta esse aqui corta esse. Né? Simplificaçãozinha. Então, os dois sobre x. E aqui dá para juntar muita coisa também, vai ficar desse jeito.
Pronto. Uhum. Pronto, derivada parcial feita. A primeira parte do gradiente está feita. Agora tem que fazer a segunda parte do gradiente, que envolve as derivadas do y. Beleza? Uhum. Então agora a gente tem que derivar em y. Vou trazer esse cara aqui. Cara, derivada é uma coisa que tu só pega com a prática, beleza? Pois é. Então é normal aqui. Se eu tivesse que explicar o passo a passo da regra da cadeia, da simplificar, a regra do produto, a regra do quociente, os caramba todo, né, a gente ia ter que começar lá do cálculo 1. O cálculo 1 é uma matéria de 90 horas, né? Então Sim. aqui eu estou só tentando resolver a lista, passando por cima, assim, alguns detalhes. Daí se tu quiser, tipo, a aula de cálculo mesmo, daí a gente vai ter que se programar para isso, do tipo, quais matérias ver, esse tipo de coisa, né? Agora eu só estou resolvendo essa lista para ti. Eu acho que é um negócio mais urgente, né? Isso. Pode crer, porque tem muita matéria que tu tem que rever, velho. Tem que saber Isso. bem para conseguir entender cálculo 2 e as matemáticas que vêm para frente. Sim. Agora tem que derivar o y ao quadrado aqui. Bem, se eu jogar o y ao quadrado para cima, ele vai ficar y igual a y elevado a menos 2. Então vai ficar menos 2, 4x ao cubo, y a menos 3. Eu simplesmente peguei esse cara e joguei para cima negativa, uma regra de potência, para fazer o mais rápido possível que eu puder aqui. 2 vezes 4 aqui, desculpa que eu esqueci do vezes, né? Esse 2 aqui passou multiplicando esse 4. Esqueci do vezes aí. Agora tem que fazer a derivada do ln de novo. Só que agora derivando em y, não mais em x. Sim. Então, vai ficar... Qual que é a derivada do x quadrado y? Se tu está derivando em y, sobra só x quadrado. Sobre x quadrado y. E aqui a última, mesmo esquema do outro. Tu vai derivar em y o que está ali em cima. É u'. Agora eu vou colocar o u' aqui, ó. Vou colocar o u'. O u' é derivado desse cara em y. Agora a gente está derivando em y. Sim. Eu até coloquei errado aqui o bagulho. É a derivada aqui. Y. Agora, então, qual que é o u'? O u' é 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4, xy. E 2xy ao quadrado. Tranquilão? Tranquilão? Uhum. Pô, daí agora uma simplificadinha em outra fica mais bonitinho, né? Aqui vai ficar menos 8x ao cubo por y ao cubo. Aqui corta, corta. Vai ficar menos 1 sobre y. Aqui vai ficar menos 12xy. E na 2xy ao quadrado. Pronto, feito. Sim. Claro, aqui foi tipo matemática básica, né? Se a gente fizer mais aulas, daí a gente pode rever todas essas coisinhas aí, não tem problema. Beleza? Acho que a gente vai ter que fazer, cara. Tu vai depois me passa, né, tua agenda. Minha agenda? Posso mandar, sim. Uhum. Pelo amor de Deus. Porque assim, tudo que eu fiz, ó, eu juro pra você, eu sou extremamente passo a passo aqui. Mas tudo que eu fiz rápido são coisas que não tem como tu passar nessa matéria sem saber, obviamente, o que eu estava fazendo, entendeu? Sim. Tudo que eu precisei explicar um pouco são coisas assim que, vamos dizer assim, se eu tivesse mais tempo, talvez eu até fizesse com um pouco mais de cuidado, sabe? Mas as coisas que eu passei rápido, era porque não era mais para tu ter dúvidas. Então, é por causa da que eu te falei, cálculo 1 para mim foi aquele negócio, aquele esquema de EAD, então... Aí deu uma merda, né? Cara, assim, é difícil, mas eu vou correr atrás disso aí, eu vou ver como é que eu vou fazer para ter aula contigo aí mais vezes, para a gente resolver essa situação que eu tive bastante dúvida na minha cabeça, mas clarei um pouco, assim, lembrei um pouco, mas muita coisa eu não lembrei. Então é bom reforçar isso aí. Bem, hoje não, mas amanhã, quando tu acordar, estiver um pouco mais tranquilo, descansado, você pega tudo que a gente fez aqui, dá uma boa lida no enunciado e nas contas que a gente desenvolveu para entender um pouquinho melhor, tá bom? Isso, beleza. Aí vai ser top, tenho certeza que vai te ajudar bastante aí, porque daí tu já mastigou, sabe? O teu cérebro inconsciente já tentou resolver os problemas também. Tudo isso ajuda. Eu vou te dar mais dicas aí de provas também, que envolvem neurologia, que vai ser top. Só me chamar que tem mais aula, a gente pode fechar um pacote, vai ser muito massa, beleza? Vai ser muito bom, sim, beleza. Então tá bom. Então beleza, depois eu vou te mandar o link lá do Super Prof para tu me avaliar também, se tu puder, agradeço muito, tá bom? Fechou, beleza.
Então tá bom, Beleza, meu amigo. amigão. Valeu, bom fim de semana Valeu. aí. Igualmente, amigo. Valeu. Valeu.